Bem, daqui a pouco seria interessante a gente perguntar para as crianças sobre por que é tão difícil fazer coisa junto, não é? Por que as crianças reclamam tanto de convívio com o irmão, com a irmã, ou com um colega da escola? Se por um lado ela sabe que algumas coisas ela faz conjuntamente, por outro lado, uma das suas maiores tristezas, pergunta para a criança qual é o seu grande dilema. O outro. É o irmão, é a irmã, é o colega da escola, é aquela pessoa que é chata, que não sabe conviver bem, que não entende, que destrói os meus brinquedos, sei lá o que for. Esse é um dos grandes dilemas da criança. Ela sabe, na verdade, ela está mostrando para a gente onde ela falha mais comumente. E nisso ela vai mostrar um pouquinho acerca de como nós somos e nossa dificuldade no convívio com outros. Vamos ler 1 Pedro 3, de 8 a 12. Diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Essa versão da NVI que nós costumeiramente usamos, eu coloquei aqui também a versão revista e atualizada, só para a gente ter como referência. Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos pensar um pouquinho acerca dessa passagem e em como refletir a imagem de Deus. Quero chamar a atenção para algo que você deve ter percebido, mas eu sinto que é um problema que facilmente a gente cai nele e não luta contra ele. Nós vivemos num tempo e nós fazemos parte de uma geração muito individualista. Você vai dizer, sim pastor, é verdade, por isso que eu estou na igreja. Não, você não entendeu. Até na igreja, nosso cristianismo frequentemente é individualista. Eu vou dizer como. O cristianismo evangélico é muito focado na experiência individual com Deus. Frequentemente nós falamos assim que nós somos salvos, nós nascemos de novo, mas a gente está pensando na minha experiência. Tanto é que a gente fala assim, salvação é individual, viu? Não fica pensando aí que salvação é coletiva. E a gente enfatiza muito o elemento individual da vida cristã, e esquecendo e minimizando toda a revelação divina acerca da comunidade da aliança. Deus nunca procurou fazer como prioridade o revelar-se a indivíduos. Ele sempre está se mostrando a famílias, a raças, a povos, a grupos. Você vê isso na escritura toda. Toda a Bíblia é assim. Desde o início, quando Deus pede a Adão e Eva que multipliquem, que encham a terra, quando Deus chama Abraão e abençoa os filhos de Abraão, quando tira o povo do Egito, Ele tira uma nação inteira do Egito. Quando eles entram na terra prometida, Deus dá diretrizes para eles viverem na terra prometida. Depois, no Novo Testamento, Deus também está formando a família de Deus, a igreja, logo no início. O ponto é mostrar assim, Deus não fica catando um por um e deixando eles isolados. Mas nós falamos tanto da nossa experiência individual com Deus, que a gente se esquece que Deus prioritariamente redime comunidades, grupos. E nós temos que pensar nisso, em sermos contra a ideia de cristianismo individualizado.
Aí você fala assim, pastor, e a igreja? Mas tem a igreja, graças a Deus tem a igreja. Só que até a igreja luta contra isso e nem sempre acerta. Deixa eu explicar como. A igreja promove eventos para ter maior, eu coloquei entre aspas aí, comunhão, a gente usa muito essa palavra. Comunhão, a fim de minimizar o senso de desconexão entre pessoas. Você não fala assim frequentemente, puxa, a gente se fala tão pouco. Você não tem aquela impressão de que a gente tem que ter os almoços, que a gente tem que ter os eventos, tem que ter as reuniões de oração, tem que fazer isso, porque a gente se vê tão pouco. A nossa experiência parece ser mais de desconexão do que de conexão. Ninguém fala assim, não, a gente está sempre ligado. São poucos aqueles com quem você pode de fato testemunhar, a gente está sempre junto. A gente se fala sempre. Não, a gente não se desgruda. São pouquíssimos que você pode dizer isso. A experiência que a gente tem parece ser mais frequente de desconexão do que de conexão. Então o que a igreja faz? Ela promove eventos, ela tenta fazer junção. Quando muito, se especializa em preparar indivíduos. Quando a igreja está indo bem, fala, não, mas essa igreja lá, ela tá boa. Não, lá o pessoal faz muita evangelização, discipulado, normalmente é 1 a 1. Dificilmente nós pensamos em preparar o grupo. Isso acontece pouco. Não estou dizendo que não acontece, estou dizendo que acontece pouco. Nós pensamos muito individualmente em nossos dias. Nós somos herdeiros de um cristianismo muito individual. Por isso, a gente está acostumado a pensar em imagem de Deus como algo singular. E eu quero falar da imagem de Deus no elemento plural. Porque a criação tem isso. Ela nos revela fundamentos sobre o conceito de imagem de Deus que carece de maior reflexão. Eu imagino que nós temos pensado um pouco, pelo menos, sobre o que é a imagem de Deus, Então quando eu falei sobre a essência da feminilidade, cada mulher, se ela pensou sobre o sermão, ela falou assim, Senhor, como é que eu posso ser imagem tua? E o homem, quando ouviu o sermão sobre masculinidade, falou assim, Senhor, como é que eu posso ser tua imagem? Mas está na hora da gente pensar no que nós normalmente não pensamos. Como é que nós somos imagem? Como é que eu careço do outro para espelhar a Deus? O relato da criação tem a ideia de imagem tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, Deus é um só. Fala que no princípio Deus criou o ser humano à sua imagem. O que é importante acerca disso? O ser humano é uma raça singular, única. E a unicidade da raça humana nunca pode ser desprezada. O fato de nós termos cores diferentes, o fato de nós estarmos em regiões geográficas diferentes, falarmos idiomas diferentes, termos culturas diferentes, é apenas acidental, é apenas periférico. Diante da criação, nós somos uma raça, uma única raça. Isso é muito importante e tem implicações sociais muito importantes. Mas além disso, a Bíblia, no relato da criação, fala da imagem no sentido plural. Por exemplo, Deus fala em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus fala façamos, Ele está se expressando no plural. Ali há uma evidência tanto de pluralidade de pessoas, o fato de Deus ser desde o início, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Ele se expressa como um Deus plural. A doutrina da Trindade é uma das coisas mais fascinantes e difíceis de entender, ao mesmo tempo que práticas da vida cristã. Porque o nosso Deus consegue trazer unidade a tudo que Ele fez, porque Ele é um, mas Ele também consegue fazer tudo diferente e bonito e diversificado, porque Ele é plural. Então esse nosso mundo é como é, coeso num sentido, mas diversificado no outro, porque o nosso Deus é coeso e diversificado em si mesmo. E a doutrina da Trindade mostra não só o elemento plural de pessoas, mas o consenso na hora de fazer alguma coisa. Quando as pessoas falam, façamos. Quando Deus junto fala, façamos. Há uma unidade de conselho, isto é, de resolução. Esse é o nosso propósito, para criar homem e mulher como imagem. E o que chama a minha atenção é que Gênesis 1:27 fala assim, façamos o homem, 26 fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No 27 fala assim, homem e mulher os criou, imagem
de Deus os criou. Não fala imagens de Deus os criou. Homem e mulher são tratados como imagem no singular, porque há um elemento em que a diferença dos gêneros expressa pluralidade em Deus. Então eu queria que a gente refletisse sobre como o ser social reflete a Deus. Lembra que em Gênesis 2:18, você lembra dessa história, se você já ouviu um pouquinho de Bíblia, quando Deus cria o homem, e aí Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma auxiliadora. E aí Deus faz Adão cair num sono profundo, forma Eva e traz Eva para junto de Adão, para que os dois sejam uma só carne. A ideia, olha só, é que dois se fazem um, novamente mostrando essa pluralidade de Deus, mas ao mesmo tempo é um só Deus. 3 pessoas, mas um só Deus. E é nesse sentido que nós precisamos pensar sobre como o ser social, o ser unido, reflete as glórias do nosso Senhor. Então eu quero que a gente pense sobre imagem de Deus, tanto individual como coletivamente. Nós estamos mais acostumados a falar da imagem individual. A gente está acostumado a falar sobre refletir os atributos de Deus. Eu tenho que ser como Deus no meu amor, na minha misericórdia, na graça e assim por diante. O que é verdadeiro. E nós sabemos que a gente tem que representar a Deus em nosso convívio com o próximo. Eu tenho que dar testemunho, eu tenho que falar de Jesus. Isso tudo a gente ouve com frequência. Mas a minha pergunta é: como é que somos imagem de Deus coletivamente? E a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. A imagem coletiva, precisamos refletir sobre como o corpo de Cristo torna Cristo visível enquanto corpo. Você já pensou nisso? Nosso Salvador Jesus Cristo está vivo, diz a palavra de Deus. Está assentado à destra de Deus Pai. Mas Ele não é visível a esses olhos ainda. Vai ter um dia em que Ele vai se tornar visível. A Bíblia fala do seu retorno. Mas enquanto Ele não vem, a única maneira das pessoas verem a Cristo é através do seu corpo. Por isso que em João 17, Jesus ora para que nós sejamos um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eles precisam ver na igreja características acerca de Cristo Jesus. Porque Cristo não é visível para as pessoas. Cristo não é audível para as pessoas. E quem diz que fica ouvindo a Cristo e falando com Cristo como se estivesse falando com uma pessoa, como eu converso com você, está perdendo de vista a função da igreja, que é exatamente ser a voz de Cristo, ser a imagem de Cristo. Nós temos que pensar mais sobre isso, sobre como a igreja torna Cristo visível enquanto corpo. Não só como nos ajudar para que cada um seja mais parecido com Cristo, porque isso nós já pensamos. Isto é, quando a gente fala assim: olha, como igreja, a gente está junto porque a gente quer se fortalecer, para que você seja mais parecido com Cristo, para que eu seja mais parecido com Cristo. De novo, a gente está pensando individualmente. E é muito forte, isso está tão forte no nosso DNA, no sangue, que a gente fala essa linguagem com frequência. O que eu quero chamar a atenção? De como nós somos imagem de Deus juntos. Então nós vamos olhar para o texto de Pedro para ver algumas coisas sobre ser imagem de Deus conjuntamente. Vamos olhar para o contexto da passagem de Pedro. O texto começa na atualizada com, aqui na NVI fala quanto ao mais, na atualizada fala finalmente. E eu gosto da palavra finalmente porque ela traduz bem o sentido do que Pedro está dizendo. Ele fala assim, ele está tratando de uma série de coisas sobre como viver nesse mundo, e esse é um mundo mau para com cristãos. Ele fala isso, é um mundo hostil. Como é que você vive nesse mundo? Ele dá uma série de diretrizes, e nessas diretrizes ele vai explicando o quê? A conduta cristã sempre em relação ao próximo. Então primeiro ele fala da esfera civil, como é que você trata o rei, ou a autoridade, o governante que representa o rei. Você tem uma maneira de tratar com ele. No trabalho, como é que você se relaciona com o seu senhor, falando para os escravos. No seu convívio trabalhista, vamos dizer assim. E no casamento, que foi o texto que a gente estudou nos últimos 2 domingos. Como é que mulher se relaciona com o marido, como é que o marido se relaciona com mulher. Nessas 3 esferas,
Pedro está explicando como é que um crente se porta diante do fato de nem sempre ter alguém amigo do outro lado, tá? Nem sempre ter alguém ajudando do outro lado. Como é que você se porta em meio a um mundo hostil? Essa conduta deve contrastar com o mundo. Lá no capítulo 2, verso 11, fala que nós temos que ser peregrinos do mundo. A ideia é de que a gente é viajante. Quem olha para nós fala assim: você está de passagem? Você fala: exatamente. É que você veste diferente. Você está pronto para viajar? Eu não sou daqui. Eu não fico aqui muito tempo. Eu sou peregrino neste mundo. A ideia é de que eu não construo castelos e impérios aqui. Meu tempo aqui é passageiro. Portanto, a minha conduta é diferente. Se ela é diferente, ela tem que servir como testemunho para o mundo. No capítulo 2, verso 12, fala que a gente tem que ser diferente dos gentios, para que eles olhem e glorifiquem o Pai. A ideia é que eles vejam e falam assim: mas por que você se porta de maneira diferente? Pedro está preocupado com isso. É por isso que ele vai dar uma série de orientações sobre como é que você se porta em relação ao rei, ao governante, ao senhor de escravos, à esposa, ao marido. Ele está dando orientações sobre como é que o cristão deve se conduzir. E ele conclui falando da mutualidade de compromissos nos relacionamentos. O texto que a gente leu fala: tenham todos o mesmo modo de pensar. A ideia de que há um compromisso mútuo agora entre cristãos. Amem-se fraternalmente. A ideia é de que agora nós temos não só compromissos individuais para com aqueles com quem nós nos relacionamos, mas nós temos compromissos conjuntamente, em que nós trabalhamos como engrenagem, encaixando um no outro, para que o testemunho seja completo. E Pedro está preocupado com isso. Tanto é que ele usa imagens para refletir isso. Nas duas mensagens anteriores, eu sempre falei assim: qual é a essência da feminilidade? Qual é a essência da masculinidade? E agora eu vou falar qual é a essência da imagem coletiva. E Pedro dá uma dica lá no capítulo 1, verso 22. Ele fala de amor fraternal. Eu vou ler esse texto. 1 Pedro 1, 22 fala assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O que Pedro está falando é o seguinte: agora que vocês tiveram a vida de vocês mudada, vocês têm que focar no amor fraternal. Amem-se uns aos outros de coração e sinceramente. Ele diz: agora essa é a sua missão. O amor fraternal, portanto, está dentro daquilo que a Bíblia fala sobre os mandamentos recíprocos. Paulo fala muito disso, mas não só Paulo. Pedro, nesse verso, fala sobre amar uns aos outros. Tem muitas vezes na Bíblia, a Bíblia coloca deveres que nós temos uns para com os outros. Não é assim só você para com outra pessoa, mas os dois. Fala sobre consolai-vos mutuamente, de confessar uns aos outros as nossas falhas, de encorajar uns aos outros, de ensinar uns aos outros. Tem vários mandamentos assim, uns aos outros. São os mandamentos recíprocos. Pedro vai trazer essa preocupação de mandamento recíproco. Quando fala da igreja, Pedro não fala que você é templo do Espírito. Não, ele fala que você e eu somos pedras do templo. Porque ele quer enfatizar o coletivo. Ele fala que nós somos pedras vivas do edifício espiritual. Então percebe, ele não está dando ênfase na vida que você tem individualmente. Porque você não é templo sozinho. Para Pedro, ele não está negando que o Espírito habita em você. Ele está querendo enfatizar que você faz parte de um templo maior. Você faz parte de um coletivo. O templo só fica pronto quando as pedras se ajuntam. Pedra separada não é templo. E essa é a imagem que Pedro quer que você tenha. Ele usa termos coletivos para se referir aos salvos, aos remidos. Lembra que ele fala naquele versículo famoso: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está vendo? Raça, nação, povo. Nunca é indivíduo. Nunca. Pedro está pensando coletivamente. Ele quer que você e eu tenhamos essa noção de que nós não podemos nos contentar com o nosso desempenho espiritual. E agora eu quero que você reflita um pouco sobre isso.
Porque às vezes na nossa luta, na nossa angústia, na família, entre amigos, em casa, no trabalho, mesmo na igreja, às vezes há um contentamento pecaminoso nosso em dizer assim, pelo menos eu estou me santificando. Não, você não pode ter alegria nisso. Não pode ter alegria nisso. Isso é pecaminoso, porque isso é se desligar do edifício, como se você fosse pedra honrosa sozinha. Não é isso que Pedro quer. O que ele quer é que você tenha uma preocupação tão grande com o coletivo, que a falha de um no corpo é a falha do corpo. Que isso envenena e machuca você de tal forma que você diz, nós temos que resolver o nosso pecado. Você diz, você fez isso, Cláudia? Não, é que eu faço parte do corpo. E eu gosto muito da oração de Daniel no capítulo 9, em que Daniel ora como se fizesse parte de uma geração pecaminosa, quando ele mesmo era um servo de Deus. Daniel foi um profeta que obedeceu a Deus, que lia a palavra de Deus, que naquele momento da oração ele tinha acabado de ler um profeta chamado Jeremias. E o que ele fala? Ele fala assim, Senhor, nós temos pecado, nós temos rebelado contra ti. Ele nunca fez isso, pelo menos nós não temos registro. Mas ele se via parte do povo. Ele fala assim, o Senhor mandou os profetas e nós não ouvimos. Ele tinha ouvido o profeta, ele tinha acabado de ler o profeta Jeremias. No entanto, o pecado do povo era dele também. Ninguém escapa. Nós falhamos, Deus. Nós falhamos. Ah, mas você é uma pessoa tão assim, esforçada espiritualmente. O que importa é que nós falhamos. É assim que ele ora. Ele ora pensando no coletivo. Ele precisa se preocupar com a saúde da igreja. E se Daniel faz assim, eu tenho que fazer assim. Você tem que fazer assim. Nós temos que pensar no coletivo. Portanto, eu quero olhar para a passagem que a gente leu, mostrando o elemento coletivo. E quero chamar a atenção das crianças para o seguinte: se você quer fazer outro desenho, ou escrever outra coisa, você vai me dizer por que é tão difícil fazer coisa com os outros. Por que é tão difícil fazer coisas com os outros? Ou quando é difícil fazer atividade com os outros? As crianças sabem disso. E a gente, adulto, às vezes camufla, mas temos dificuldades. Então eu quero falar um pouquinho da postura cristã e de como esse elemento coletivo tem que estar presente na vida do homem e da vida da mulher em suas várias esferas. Vamos lá. Vamos olhar para cada expressão do texto. O texto começa dizendo assim: tenham todos o mesmo modo de pensar. Às vezes as pessoas leem isso e falam assim: pastor, tenham todos o mesmo modo de pensar? A minha esposa não tem nada a ver comigo, ela tem umas ideias malucas. Eu tenho que falar para ela: mulher, tenha juízo, pensa direito, sonha menos. E às vezes a mulher fala assim: pastor, meu marido não tem, pensa umas coisas meio malucas. Como é que eu vou ter o mesmo pensamento que ele? O mesmo modo de pensar, atenção, não é algo involuntário. Não é que duas pessoas que pensam igualzinho, têm os mesmos gostos, vão se juntar. Não é assim que casamento funciona. Portanto, Pedro não está dizendo que a gente tem que ter involuntariamente as mesmas ideias. É legal quando você pensa alguma coisa e o seu cônjuge chega e fala assim: pensei a mesma coisa, e você fala: que bom. Mas isso não acontece sempre. Na maioria das vezes acontece muito raramente. Portanto, Pedro não está falando de ter as mesmas ideias, porque isso é involuntário. Ele está falando: procurem ter os mesmos propósitos. Isso é consciente, isso é trabalhado, isso é conversado. Tenham todos o mesmo modo de pensar, tenham os mesmos intentos, propósitos. Essa é a ideia. Quando Paulo falou aos filipenses que nós devíamos pensar concordemente, que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo pensamento. A ideia é de nós trabalharmos para isso. E quando homem e mulher estão juntos, seja no casamento, seja no trabalho, seja na família mais estendida, maior, nós temos que aprender a concordar, não nas ideias. Nossas ideias são muito diferentes, nós somos pessoas diferentes, mas quando nós pensamos concordemente, nós trabalhamos propósitos juntos. Pedro fala:
tenham todos o mesmo modo de pensar. Segunda coisa que ele apresenta: sejam compassivos. A palavra compassivo é de onde a gente tira simpatia do grego. O simpathés, que no grego, na verdade, perdeu o sentido original em português. Sabe por quê? Pessoa simpática em português é a pessoa assim, risonha, falante. Não. Simpatia no grego significa sentir com. Sim é a preposição com, e patia é de sentimento, sentir com. Por isso que a tradução é compassivos. Sentir com. Simpatizar com a dor do outro significa o que dói nele, dói em mim. O pecado dele também é meu, é nosso. A fraqueza dele é minha. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. E como é que você está? Tudo bem? Estamos caminhando. Estamos caminhando. Que tem algumas coisas para acertar. Mesmo que você individualmente não esteja passando por aflições, se alguém da sua igreja passa, você sente junto. A fraqueza é conjunta. Depois Pedro fala assim: amem-se fraternalmente. E essa tradução está interessante. Na atualizada fala: sejam fraternalmente amigos. Essa expressão é muito bonita. Fala da amizade que tem que haver entre homem e mulher, entre pessoas, entre cristãos. Mas o amem-se fraternalmente significa que nosso relacionamento agora precisa quebrar toda e qualquer barreira. E aqui agora vai uma história bonita da Bíblia para você se lembrar. A carta de Paulo para Filemon é uma das joias mais preciosas do Novo Testamento, embora seja pequenininha. É igual aquele perfume fantástico que a gente acha no frasquinho pequeno. Porque Paulo escreve para um amigo dele dizendo: olha, tem um escravo seu que eu sei que roubou, causou prejuízo para você, e ele veio até mim, e aqui na prisão onde eu estou, ele veio a Cristo. Portanto, isso significa que ele se tornou seu irmão. Então eu estou enviando esse escravo de volta, e eu quero que você o receba, não como escravo, mas como irmão. Eu quero que você entenda a força dessa ordem de Paulo para Filemon. Ele na verdade fala: eu poderia ordenar, mas eu estou te pedindo. Quando Paulo está pedindo, ele está pedindo uma coisa difícil, um rompimento de padrões sociais da época. Quem era escravo não deixava de ser escravo assim. Mas o que Paulo está pedindo é que ele fosse tratado como um irmão em Cristo. Mesmo que um fosse senhor e outro fosse escravo, o tratamento tinha que ser fraterno. Então quando Pedro fala, amem-se fraternalmente, ele quer dizer, não deve haver barreiras. Por que isso é importante? Porque às vezes homem e mulher não sabem se amar senão como amantes. Isso é péssimo. Quando casais só sabem se amar como amantes. O texto fala, amem-se fraternalmente. Você consegue ver na sua esposa, no seu marido, um irmão, uma irmã, chegado? Importante que seja assim. Se não é, está ruim. Está muito ruim. Precisa melhorar. É importante que pais e filhos lidem dessa maneira. Porque às vezes filhos olham para o pai como se fosse terror. E pai olha para o filho como se fosse só aquela coisa complicada que sempre me envergonha na frente dos outros. E a falta de entendimento de que pais e filhos deviam se tratar como irmãos. Amem-se fraternalmente. Em vários dos nossos relacionamentos a gente tem dificuldade de quebrar com os paradigmas do que é ser homem, mulher, pai, filho. A ligação familiar entre os que estão em Cristo precisa ser destacada. Você precisa aprender que quando duas pessoas amam a Cristo, não importa se são amantes, se são pai e filho, mãe e filha, são irmãos em Cristo. E tem que haver esse amor fraterno. Pedro continua falando sobre ser misericordioso e humilde. Lembra, Cristo falou, eu sou manso e humilde de coração. Assim como Cristo, nós temos que aprender a entender a miséria do outro e não tratá-lo com desdém. Por quê? Porque uma das coisas importantes na imagem de Deus, coletivamente falando, é que ninguém fica fora dela. A pessoa mais complicada da igreja, o crente mais dodói, tem crente dodói, viu? O band-aid, como alguns gostam.
Tem crente band-aid. Qualquer coisa, você tem que botar um band-aidinho lá. Tem. Mas até ele faz parte do corpo. Até ele faz parte do corpo. As pessoas mais complicadas da nossa família, se amam a Cristo, fazem parte do corpo. E a gente precisa aprender a entender a miséria do outro e não tratá-lo ou tratá-la com desdém. Por último, verso 9 do nosso texto fala assim: não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. O que Pedro está dizendo? Que nós não somos chamados à vingança. O texto, o capítulo anterior do que nós estamos estudando, dá a Cristo como exemplo disso. Fala assim, para isso vocês foram chamados, isto é, para sofrer e não retribuir. Olha só o que ele diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nem engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Por que é importante entender isso? Pedro sabia que o Senhor Jesus Cristo, sendo o Senhor de todas as coisas, podia retribuir com fogo qualquer homem ou mulher metido que fosse insultar Jesus. Você imagina? Alguém chegar assim, zombar de Jesus, Jesus fala assim, fogo, consumiu, acabou. Podia fazer isso, mas ele não fez. Tanto não fez que ele não retribuiu e não fez ameaças, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Por que Pedro está falando isso acerca de Jesus? Porque ele quer que a gente aprenda a fazer a mesma coisa. Você e eu não somos, não fomos lapidados e formados para retribuir. Embora a gente queira ensinar, ele precisa aprender, pastor. Precisa aprender, é bom ele aprender. E a gente desenvolve mecanismos para judiar de alguém, para machucar alguém, para retribuir alguém por não nos tratar de maneira devida. E Pedro fala assim: não façam isso. Sejam como Cristo, que em todas as ofensas que sofria, se entregava àquele que julga retamente. Está falando do seu Pai. Nós somos chamados a bendizer a imagem de Deus, não maldizer. Tiago, capítulo 3, é um texto famoso que os crentes sabem que fala de língua. E lá fala assim: olha a língua de vocês como é uma inconsistência. Com a mesma língua vocês louvam a Deus e vocês amaldiçoam os homens feitos à semelhança de Deus. Ele está dizendo, não deve ser assim. A mesma língua deve louvar a Deus e bendizer o homem. Agora atenção, não está falando só de homens crentes ou mulheres crentes. Senão a gente falaria assim: eu posso falar mal porque ele não é crente, sabe? Dele eu posso falar mal, dela eu posso falar mal porque não é crente. Ama Jesus? Não é isso que está falando. Ele está falando que pelo fato de homem e mulher serem formados à imagem de Deus, existe uma dignidade intrínseca que eu não posso desprezar por palavras. Quando eu trato de um ser humano, as minhas palavras têm que ser honrosas, porque ele ou ela é imagem de Deus. Então, Pedro está dando uma série de ordenanças sobre como é que a gente se porta conjuntamente. E ele traz um encorajamento e um fundamento aqui. Tem uma recompensa no texto. Ele fala assim: Deus promete bênçãos não só da vida por vir, mas também para esta vida. Se você olhar para o verso 12, veja só, o verso 12 do nosso texto fala assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Essa ideia de os olhos do Senhor é a ideia de proteção. Deus vigia, Deus está atento àqueles que lhe amam. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. A ideia de que Deus não fica sem ouvir. O que o texto está prometendo é que pessoas que têm o mesmo pensamento uns com os outros, que amam-se fraternamente, que são compassivos, misericordiosos, humildes, que não amaldiçoam, mas bendizem, esses podem esperar recompensa de Deus. E você fala: recompensa no porvir, pastor? Não, aqui e agora. O texto promete que Deus vai proteger e atender todo aquele que portar-se dessa maneira. Por que é importante você saber isso? Porque Pedro estava escrevendo para um povo que estava sofrendo ameaças e castigo de gente hostil. O que você mais quer nesse contexto? Que Deus te proteja e ouça as suas orações.
O que você mais quer? E Pedro fala, pois será atendido. Mas presta atenção, não é será atendido no sentido de livrar você das aflições. Alguns de nós têm orado erroneamente. Senhor, eu quero que o Senhor tire tudo, está muito ruim. Não. Ele diz que ele vai estar atento às suas necessidades e às suas orações. Os seus olhos estão sobre o justo. Ele não desampara você. E ele ouve as suas súplicas. Mas ele não livra você de toda hostilidade. Por isso a carta de Pedro é tão importante para a gente entender. Porque no convívio com pessoas, as crianças sabem, desde pequenininho, que é difícil fazer coisa com os outros. Por que a gente normalmente odeia trabalho de grupo? Não é verdade? Professor, para ter mesmo trabalho para corrigir, fala assim, junte aí 5 ou 6 de vocês, vamos fazer trabalho em grupo. Aí você fala, ai. Porque eu vou ter que conviver com outro, que pensa diferente, que quer fazer diferente, e não faz do meu jeito. Tão difícil. Pois Pedro está falando sobre como viver num mundo hostil, e ele está nos protegendo, nos prometendo uma recompensa. E como é que ele pode prometer isso? Curiosamente, Pedro cita uma porção do Antigo Testamento. O fundamento dele está nas escrituras do judeu, que na época de Pedro participava da escrita do Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia. Ele era um dos escritores, mas qual era a Bíblia até então? Era o Velho Testamento. Para fundamentar a conduta cristã e a recompensa da mesma, Pedro cita o Salmo 34. Você conhece o Salmo 34? É famoso. Ele tem alguns textos muito famosos. Ele fala sobre, em todo tempo eu louvarei ao Senhor, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você já ouviu esses versos antes? Pedro cita uma porção desse salmo e ele fala assim, olha, está aqui a prova de que Deus protege e atende aqueles que andam corretamente. Ele está citando a Bíblia, e a Bíblia é o fundamento dele, para que ele seja imagem de Deus. E eu quero terminar fazendo algumas aplicações, pensando em como é que as Escrituras devem funcionar como fundamento do ser imagem de Deus. Vamos terminar. Primeiro, eu quero deixar claro que, assim como a Trindade realiza a sua obra criadora e redentora conjuntamente, não é o Pai que faz uma coisa e o Filho que faz outra e o Espírito que faz outra. Na Bíblia, Pai, Filho e Espírito participam da criação. Pai, Filho e Espírito participam da redenção. Assim como a Trindade participa dessas obras conjuntamente, a humanidade recebeu tarefas que não podemos cumprir individualmente. Olha que interessante. No primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, Deus fala assim, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Não dá para fazer sozinho. O que Deus está mostrando aqui? Eu não quero que você pense só na ideia de procriação. Eu quero que você entenda que Deus está dando ordem que você não cumpre só. Assim como tem coisas na vida da igreja que você não vai conseguir fazer sozinho. Você carece de outro. Você precisa de outro. Por isso que uma das coisas mais difíceis para você, mas você tem que aprender, é se submeter à necessidade de outra pessoa. É chegar para ela e para ele dizer assim, fulano, eu estou precisando da sua ajuda. Como você e eu somos orgulhosos e não abrimos a boca. A gente prefere sofrer sozinho. Se alguém descobrir, ótimo. Se não descobrir, você reclama ainda. O pastor não foi em casa, o presbítero nem viu. Você viu aquela irmã? Nem ligou. Mas você tem dificuldade de abrir a boca, porque é muito difícil dizer eu estou precisando. É muito difícil. Precisar da ideia de mendigar, e mendigar mexe com o nosso orgulho. Pois Deus deu ordem a você e a mim, que você não consegue cumprir sozinha. Você não consegue cumprir sozinha. Para entender que você reflete a Deus só conjuntamente. A unidade de Deus deve ser espelhada na unidade do corpo de Cristo. Eu já falei sobre João 17. Jesus ora, Senhor, que todos sejam um, assim como eu e tu somos um. O que Jesus está falando? Que a nossa unidade tinha que mostrar para as pessoas como é que o Pai e o Filho são um. Olha que responsa.
Eu e você temos uma união tal que as pessoas olham e falam assim: gente, vocês são tão ligados que parece que vocês são um povo só. Quem gosta de música sabe que o bom coro uníssono é aquele que parece que tem uma só voz cantando, não é? Não são várias vozes, isso é um coro ruim. Quando o coro canta em uníssono, parece que só tem uma pessoa cantando bem alto, de tão sintonizado que está. Essa é a ideia do que Deus quer que a igreja seja, para refletir quem é o Senhor. E eu termino perguntando para você: como é que homem e mulher se complementam em esferas diferentes? Eu coloquei 3: no ensino, no aconselhamento, na ação social. Você já pensou em como é que na vida da igreja, homem deve ensinar certas coisas e mulher pode ensinar outras coisas, e Deus precisa de ambos para que a igreja cresça? Uma outra coisa que eu tenho dito recentemente a alguns dos líderes da igreja, eu quero que você saiba disso: Deus precisa levantar no nosso meio homens e mulheres que sejam alvo de busca daqueles que precisam de conselhos. Na hora do aconselhamento tem momentos que é melhor que seja aconselhado por uma mulher do que por um homem. E nós precisamos despertar isso. Homens e mulheres aconselhando mutuamente e socorrendo naquilo que pode fazer de melhor. Você já pensou em ação social? Isso é uma coisa bonita que está presente nos nossos documentos. Da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqueles que são diáconos, que servem, eles não precisam trabalhar sozinhos. Os nossos documentos falam que eles devem procurar o auxílio de mulheres, porque sabe que tem coisas que mulheres podem fazer melhor do que eles, e que é mais adequado que elas façam. O que eu quero que você entenda? A gente não deveria pensar em serviço sozinho. A gente nós não praticamos esporte individual. Nossa vida é coletiva. Não tem jogada individual. É só passando a bola um para o outro. É sempre o coletivo. E eu quero que você entenda isso. O individual traz louvor à pessoa. O coletivo dissipa esse louvor. Dissipa esse louvor. Se um faz sozinho, todo mundo faz. Você viu fulano? Presbítero? Admirável. Você viu aquela mulher? Impressionante. Se o grupo faz, ninguém louva ninguém. O que o grupo fez? Dissipa a atenção. E é exatamente isso que Deus quer. Eu queria que você pensasse comigo: Deus, está faltando mais coletividade nessa área. Eu quero despertar isso na igreja. Está faltando mais coletividade nessa área. Eu quero despertar a igreja mais para isso. Eu oro para que Deus faça isso em você. Para que você pare de pensar em você, na sua vida, sozinha. Só você e Deus. Pare de pensar individualmente. Seja mais propenso a pensar coletivamente. Vamos orar? Senhor Deus, diante da Tua palavra fomos exortados a refletir e representar o Senhor como grupo, não só como indivíduos. Nossa oração é que o Senhor nos desperte, nos chacoalhe para isso. Temos sido pouco ativos para trabalhar conjuntamente. Fazemos mais coisas em prol de nós mesmos e temos pecado nisso. Que o Senhor nos ensine a sermos um corpo que torna o Senhor Jesus o cabeça visível. Que nós aprendamos a ser edifício em que cada um de nós é pedra, não é edifício sozinho. Ensina-nos, Senhor, isso. Ensina-nos a importância de refletirmos a Tua imagem como grupo, como igreja. Essa é a nossa oração. Tira-nos de nosso individualismo. Faz-nos humildes para requerermos o serviço um do outro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.